Assim como seu governo comunista, as obras de infraestrutura da China estão desabando, uma por uma. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Partido Comunista Chinês, de Xi Jinping, tem desenvolvido uma série de projetos nas áreas de transporte e infraestrutura ao redor de todo o planeta. O mais importante desses projetos é um ambicioso sistema de infraestrutura global, conhecido como Belt and Road Initiative, ou Iniciativa do Cinturão e da Rota, uma nova rota da seda segundo a descrição da China. Ao todo, entre 2005 e 2018, a China investiu nada menos que 1,9 trilhão de dólares nos mais diversos projetos espalhados por dezenas de países, com destaques para as nações subdesenvolvidas da África e das Américas. Esse valor, a título de comparação, é 13 vezes superior ao valor desembolsado pelos Estados Unidos quando do Plano Marshall, após a Segunda Grande Guerra, para a reconstrução da Europa. Diversos questionamentos a respeito das intervenções chinesas no megaprojeto são levantados. Muitos afirmam que a China deseja controlar, por meio de contratos draconianos e incentivo ao endividamento, os países que fazem parte dos projetos, numa forma moderna de imperialismo. Estima-se, por exemplo, que 42 países possuem um endividamento com a China superior a 10% do seu PIB, em função de sua participação na nova Rota da Seda. O destaque especial vai para Laos, que financiou junto à China a construção de uma linha ferroviária de alta velocidade, custando o equivalente a 40% do seu PIB. Apenas uma linha ferroviária. Não é possível negar que, ao que tudo indica, o governo chinês realmente tem se utilizado desse expediente para interferir diretamente no governo de países da África, da Ásia e da América Latina. As condições em que os contratos foram firmados parecem ser realmente desvantajosas para os países que receberam os investimentos. E o problema do endividamento dessas nações não pode ser desprezado. Apesar disso, precisamos fazer um questionamento. Será que, conforme indica o senso comum, essas obras representam um completo prejuízo para os países que as recebem? Fato é que Equador, Paquistão, Uganda e diversos outros países pobres ao redor do mundo dificilmente teriam condições de custear essas obras por conta própria. Sem financiamento estrangeiro, esses projetos ficariam apenas no papel. Sim, existe toda uma série de questionamentos a respeito tanto da qualidade das obras financiadas pelo governo chinês, como do risco que isso pode representar para a soberania de diversos países. Ainda assim, não dá para negar que esses mesmos países, de uma forma ou de outra, sequer teriam contato com os benefícios que esses projetos, bem ou mal, trouxeram. Porém, para além das suspeitas e polêmicas envolvendo as intenções chinesas com a nova Rota da Seda, o que tem chamado a atenção é a baixa qualidade dos projetos encabeçados pela China ao redor do mundo. Os altos custos e a complexidade dos empreendimentos dão a falsa sensação que os projetos capitaneados pela China são tratados com maior seriedade do que se possa imaginar. Contudo, a exemplo do que nós vemos com muita frequência mesmo aqui no Brasil, grande parte desses empreendimentos não passam de obras superfaturadas que possuem uma execução precária e que, em muitos casos, não atendem às demandas para as quais foram projetados. Os exemplos podem ser observados em diversos países. Para Uganda, a China emprestou quase $500 bilhão utilizados para financiar a construção da usina de Izimba, obra que foi realizada por uma grande empreiteira chinesa, como é costume nesse tipo de acordo, poucos anos após a inauguração. Porém, a usina apresenta uma série de defeitos, tais como rachaduras, vazamentos, falhas nos diversos sistemas, entre outros, sendo que uma das 4 unidades da usina nunca chegou a funcionar. A usina de Nelum Gelum, no Paquistão, cuja obra foi igualmente financiada e realizada por empresas chinesas, também apresentou problemas estruturais, precisando ser fechada no ano passado. Em Luanda, na capital de Angola, um bairro inteiro foi construído por uma empreiteira chinesa ao custo de financiamento de $2,5 bilhão. As casas do bairro Quilamba Kiaxi, porém, já apresentam toda sorte de problemas estruturais, o que tem causado revolta na população local. O caso da usina equatoriana de Coca-Codo Sinclair, porém, é dos mais marcantes. Desde 1992, o Equador realizava estudos para a construção de uma usina hidrelétrica no rio Codo. E os vários relatórios emitidos na época apontavam para questões de viabilidade e impacto ambiental que não poderiam ser descartadas. Ou seja, já se sabia naquela época, não era possível afirmar com precisão os benefícios de tal usina para o país.
em contraposição aos possíveis prejuízos. Ainda assim, o governo equatoriano levou o projeto em frente, alguns anos depois, a um custo total de 3,2 bilhões de dólares. Mais da metade do valor foi obtido pelo governo do Equador através de um empréstimo junto à China Exim Bank, sendo que a construção da usina foi realizada, mais uma vez, por uma empresa chinesa. Rafael Correa, o então presidente do Equador, um grande amigo de Lula, diga-se de passagem, afirmou que a usina seria a chave para que o país desse um salto em matéria de desenvolvimento econômico. Contudo, a conclusão da obra levantou inúmeros questionamentos a respeito da viabilidade do projeto. O fato é que o superdimensionamento da obra prejudicou a estrutura do Rio Codo, o que poderia comprometer o próprio funcionamento da usina. Alguns apontam, inclusive, que o desaparecimento da cachoeira de San Rafael, em 2020, possa ter relação direta com a realização da obra. Agora, observa-se um forte processo de erosão no Rio Codo, algo que pode tornar a própria usina incapaz de produzir energia elétrica para o país, obrigando o governo equatoriano a utilizar combustíveis fósseis mais uma vez para abastecer a demanda energética do país. Esse caso, inclusive, se assemelha bastante à construção da usina de Belo Monte aqui no Brasil. O empreendimento, que também se localizava na floresta amazônica, custou algo entre 19 bilhões e 25 bilhões para ser construído, sendo que o BNDES financiou o equivalente a 70% do custo total. E também, à semelhança da usina equatoriana, a construção da usina de Belo Monte desconsiderou todos os estudos de viabilidade e impacto ambientais que haviam sido previamente realizados, num claro esforço por parte de Lula e Dilma para ajudar seus amigos empreiteiros. E ainda tem gente que aqui no Brasil defende que o presidente Lula é um defensor da natureza, um defensor da Amazônia. O cara que ordenou a construção de uma usina hidrelétrica no meio da Amazônia, prejudicando a fauna, a flora e também terras indígenas. Porém, o que realmente pode explicar a baixa qualidade dos projetos patrocinados pela China e também pelo BNDES, provavelmente é a corrupção estatal. É fato que o governo ditatorial do porte do governo chinês está recheado, em todas as suas esferas, dos mais variados graus de corrupção. Nesse caso, contudo, estamos falando de 2 estados envolvidos. E a corrupção também afeta os escalões dos governos parceiros na China. Os casos de corrupção nesses projetos se multiplicam, se tornando, em muitas ocasiões, verdadeiros escândalos nacionais. E não podemos esquecer que, nessa questão, um dos 2 participantes é um governo comunista. Se um governo só já tem corrupção pra caramba em obra, ineficiência e burocracia, imagina 2 governos juntos. Obras realizadas por governos tendem a ser ineficientes e burocráticas, obedecendo mais a interesses políticos do que a demandas reais da sociedade. Seu orçamento tende a ser superdimensionado, porque tem uma série de interesses particulares alheios ao projeto em si que precisam ser atendidos. O resultado disso é que, na maior parte dos casos, os insumos utilizados nas obras são de baixa qualidade, uma vez que grande parte dos recursos gastos foram desperdiçados com a corrupção. No fim das contas, obras estatais tendem a ser, por esses motivos, caras, superdimensionadas, ineficientes, ou seja, grandes desperdícios de recursos. Agora, em empreendimentos planejados por um consórcio formado por 2 estados, podemos multiplicar essa tragédia da corrupção por 2. E se um desses estados for um governo comunista, como é o da China, podemos elevar a tragédia ao quadrado. Num livre mercado, esse tipo de problema não existiria, ou pelo menos seria mitigado muito mais facilmente. Empresas que projetam empreendimentos falhos seriam eliminadas do mercado rapidamente, abrindo espaço para entidades mais competentes. Os projetos seriam corretamente dimensionados para as necessidades e demandas da população, ao invés de ter por base apenas critérios políticos, como acontece hoje em dia. E o balanço entre benefícios e prejuízos de um empreendimento seria corretamente calculado, uma vez que projetos privados utilizam recursos privados de investidores e não dinheiro dos outros, como acontece com o Estado. Mesmo a ideia de megas usinas hidrelétricas, como as já citadas, podem sequer fazer sentido num livre mercado. Obras de tal magnitude que causam toda uma série de externalidades negativas podem ser inviáveis em uma sociedade livre. É bem provável que pequenas usinas hidrelétricas de geração de energia elétrica fossem desenvolvidas para reduzir os custos de produção
e os riscos envolvidos, e também para garantir um retorno mais favorável para os investidores. Porém, desde os tempos das pirâmides do Egito, do jardim suspenso da Babilônia, a megalomania faz parte dos projetos estatais. Ao redor do mundo, obras faraônicas concebidas pela mente doentia de Xi Jinping têm demonstrado que, além de serem ineficientes, foram também mal realizadas. No fim das contas, a ruína dos megalomaníacos projetos de infraestrutura planejados pelo Partido Comunista Chinês pode ser uma metáfora para a ruína do próprio partido, na medida que usinas, estradas e prédios ao redor do mundo construídos com o apoio dos chineses começam a demonstrar sinais de danos estruturais. A própria estrutura do governo chinês também já tem mostrado sinais de danos que podem ser irreversíveis. O imponente plano chinês de criar uma rede de infraestrutura mundial que transformaria a China na maior potência econômica do planeta tem conseguido apenas o oposto do almejado. Obras caindo aos pedaços e abandonadas, com uma quantidade absurda de recursos desperdiçados e todo um aparato de corrupção que se alimenta dos projetos da nova Rota da Seda. Tudo isso demonstra apenas o fato de que o próprio governo comunista chinês, obsoleto, corrupto, ineficiente, também está caindo aos pedaços. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por mim, Peter Turgunia. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!